Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciência de vocês e eu acho que mais uma vez eu esqueci de dizer as páginas, da aula passada, que são as páginas módulo 4, capítulo 10, páginas 210 e 211, ok? E essa aula agora, páginas 212 e 213, ok, gente? Então, vamos lá. Aqui, propagação da luz, nós vamos abordar sobre como você pode propagar a luz, ok? Existe um experimento aqui feito com cartolina, fita crepe, tesoura, lanterna. Se vocês puderem fazer em casa, okay, façam e me digam o resultado que aconteceu quando você realizou a etapa D, a última etapa, que você liga a lanterna. Este tubo ele vai direcionar a luz, ok? Você vai ver a luz, mas entenda, o tubo ele não vai entortar a luz. A luz ela não é entortável, ok? Ela age em linha reta, ok? Lembre-se sempre disso. A luz ela se propaga também no vácuo, ok? Ela se propaga onde há matéria, como a atmosfera, por exemplo, ou na água, mas cada meio a luz ela se comporta de maneira diferente, ou seja, existe um limite. Quanto mais denso o meio, o limite começa a aparecer. E essa relação de gravidade, densidade de um meio é tão grande que existe uma exceção. A única coisa, o único objeto natural em que pode, no reino da natureza, alterar a curvatura da luz, fazer com que a luz, ao invés de se propagar no espaço ou vácuo ou no meio material de maneira reta, ela possa ser entortada, é exatamente o buraco negro, ok? É o único meio até então, ok? E claro, derivações astrofísicas do buraco negro também conseguem entortar a luz e sugá-la, ok? Isso não sou eu que estou inventando, ok? Vocês podem ir lá no site da NASA, ver a parte de educacional, ok? Informativa educacional, e pesquisar sobre a relação da luz com a antimatéria, ou considerada também matéria sombria. O vácuo do espaço ele possui outra matéria além da matéria que conhecemos. A matéria que conhecemos gera luz, então a propagação da luz depende dessa geração. Onde há essa geração, não há antimatéria. A antimatéria ela complementa no vácuo do espaço a matéria em si. Não é que ela seja contra, ela apenas complementa, ok? Ave Maria, hoje tô demais. Garganta tá aqui seca. Vamos lá, gente. Propagação da luz. A luz ela tem a capacidade de se propagar, como eu falei, em material. Então, a depender desse material, no mar, por exemplo, a profundidade do mar, existe um limite da luz. Geralmente as plantas, que dependem da fotossíntese, elas ficam próximas às bordas da superfície, por exemplo, as algas. Okay? Então, quanto mais profundo for, que ela vai se aprofundando no meio do mar, o que acontece? Esta, digamos assim, esta propagação da luz vai sendo alterada dentro da água. Quer ver uma coisa? É porque eu poderia... Pronto, vou mandar vocês fazerem como atividade de casa um experimento científico, bem simples. Vocês enchem um copo d'água, transparente o copo, ok? Só serve transparente. E vocês colocam um objeto dentro, por exemplo, uma caneta ou uma colher. Desculpe. Prestem bem atenção. E vocês tiram uma foto de lado, ok? Do copo. Vocês tiram uma foto de lado. O copo precisa estar de lado, de maneira que vocês observem bem. Vai haver a propagação da luz que emite a imagem do objeto que está dentro do copo. Você vai observar que parece que o objeto está quebrado quando ele entra na água. A água ela dá um desvio na luz e faz com que o objeto esteja um pouco por um lado ou um pouco para o outro. Okay? É uma característica da água
ok? Fazer essa modificação por a água ser mais densa que o ar, ok? Então, o meio muda do ar, né, a parte de cima do objeto que esteja um pouco para fora d'água, com a parte do objeto que está dentro d'água. Então, fica aí como dever de casa, ok? Leitura das páginas e este experimento, ok? Pode ser substituição ao experimento do livro. E o que acontece? Eu gostaria que vocês pudessem, né, tirar foto e pudessem mandar ou pelo sistema, porque tem como mandar foto, ou pelo sistema, ou pelo como é que eu posso dizer isso? Ou na aula ao vivo, ok? Na aula ao vivo mostrar como ficou, mostrar a imagem, etc e tal, de como ficou o objeto. Se vocês perceberam essa característica, entendeu? Porque mudou o meio, o ambiente mudou, então, de um meio menos denso que a água para um meio aquoso e claro, obviamente. A água do mar, ela é mais densa ainda por haver sais. Ok? Sais existem dentro desta água e quanto mais substâncias deixarem-na, okay? Mais consistente, densa, com mais, digamos assim, não digo volume, mas densidade, com um acúmulo, né, de objetos nela, isso vai alterar ainda mais a propagação da luz, ok? Então, os raios, quando eles são lançados em ambiente escuro, eles atravessam esse ambiente, ok? E claro, há um limite dessa luz em que ela se espalha no ar. Dois holofotes, né, que são colocados entre si e se intercruzam, eles vão criar sistemas de penumbra, ou seja, uma sombra dentro da sombra e uma luz também dentro da luz. Então, o intercruzamento vai gerar, né, e um não atrapalha o outro, ou seja, ele na verdade auxiliam, né, densificam aquele ponto específico de cruzamento do ponto de intercruzamento. Encontro das luzes faz com que a pessoa consiga, digamos assim, ter um foco e claro, a região ela fica mais visível. E essas trajetórias de luz depende de como é propagada. Por exemplo, uma pessoa que lança uma luz numa parede branca, num objeto, e essa luz bate e reflete no ambiente, entendeu? Por exemplo, quando falta energia elétrica, o que eu faço? Certo? Uma dica que eu dou para vocês. Caso vocês não tenham vela, ok? Não tenham, na última hipótese, não sei onde está a vela, esqueci o fósforo, etc e tal, em que há um ambiente, um cômodo de uma casa, ok? Vocês pegam o celular, ligam a lanterna do celular e botam na parte mais alta do cômodo e voltada para cima. Ela vai simular, ok? Um pouco, ok? Claro que não tanto intenso quanto uma lâmpada ligada, mas simular uma lâmpada, ok? E não a coloquem de cima para baixo, porque a luz ela vai descer como se fosse um cone no ar, por conta de estar num cômodo. Então, assim como a luz, ok, no quarto, ela desce como se fosse um cone, ok, parecendo, ok? Ela se espalha de maneira igual, mas a maneira como a forma que a lâmpada está predisposta, se houver algum objeto na frente, etc e tal, que vai atrapalhar a passagem da luz, o que acontece? Vão existir pontos do quarto que vão estar escuros, especialmente próximo ao teto. Então, sempre prestem atenção nisso, em qualquer cômodo, certo? Qualquer casa, qualquer lugar. A interação da luz com objetos, como eu já tinha dito, alguns objetos atrapalham a passagem dela. E vocês precisam entender o que é reflexão, absorção e refração. Reflexão é, obviamente, olha a lógica, refletir a imagem, como no espelho. Ou seja, há um objeto que reflete a luz, do jeito que a luz vem, ela vai. Então, é assim que ocorre. A absorção da luz, é como eu havia dito, o buraco negro mesmo, ele absorve absolutamente a luz. Só que existem objetos opacos, ok? Geralmente de cor preta, ok? Que eles absorvem a energia da luz. E refração, ou seja, ele divide a luz.
prisma, é um cristalzinho, não sei se é tão caro, não sei se as pessoas possuem. Um CD, geralmente é mais fácil de ver isso, material, você põe contra a luz do sol e ele vai refletir numa parede ou em algum lugar o arco-íris, né, as colorações, 7 cores, incluindo o anil, lá que eu falei, esqueci o anil, eu achei que era só a luz branca também, mas a luz branca é como a soma, todas elas, ok? Só corrigindo também. E o que é refração? Você divide a luz branca, que vem do sol, ou de uma lâmpada, subdivide nas 7 cores do arco-íris, né? 7 cores. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, que é uma mistura de azul com violeta, e o violeta. Veja que as cores elas possuem uma mistura entre si, então relações de misturas entre si, de cores e misturas. E o que acontece? Lembrando que reflexão da luz pode ocorrer, como eu já havia dito, no ambiente. E vamos lá, como é que eu posso dizer isso? Ela reflete literalmente a luz, entendeu? Como é? E essa reflexão tem relação com a capacidade de objetos em absorver luz, okay? Como ocorre num cinema, em que o raio todo da luz é lançado num ponto e esse processo, entendeu? Retornando ao ambiente, que é a reflexão, reflete, possibilitando a visão. Claro que luzes laterais são necessárias para criar uma segunda fonte de luz, porque, por exemplo, nunca leia o celular, é um erro que eu cometo, okay? Ler celular no escuro é ruim, muito ruim. Ligue a lâmpada do celular, mesmo que gaste a bateria, você põe no carregador próximo com a extensão e tal, e fica no canto, ou, né, com uma pequena luz simples, para não fazer mal aos olhos, okay? Isso é a mesma lógica usada no cinema. E claro, com essa absorção que ocorre pelos olhos, a energia da radiação é transformada em energia térmica dos átomos, compondo o corpo, ok? Ou objeto, né, que aumenta a temperatura, no caso, por exemplo, a tela, certo? Ele recebe a tela do cinema, ela recebe tanta luz que ela esquenta. Então, muito cuidado, gente, certo? E outra, se aí a luz ela está sendo expandida no cinema, vocês precisam entender uma coisa: se a luz ela é colocada focada num ponto, ela vai gerar muito calor. Por exemplo, agora na primavera, se vocês forem fazer fogueira, você está no sítio, numa chácara, numa fazenda, num lugar que você pode fazer fogueira. Então, a lupa ela concentra a luz, ela pega a luz com um diâmetro maior e foca, joga num ponto menor, fazendo com que você possa esquentar um objeto e queimá-lo de maneira que possa, assim, por exemplo, gravetos, restos de mato seco, você possa juntar e transformar numa fogueira, ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Boa quarentena. Tchau, tchau. Só um detalhe, não se esqueçam de fazer a leitura, certo? E o experimento que eu pedi, dever de casa. Até mais.